o abandono é bom ou é ruim? E a resposta é: depende. Depende do quê? Na maioria das vezes, a gente acredita que o abandono é uma coisa ruim. Por quê? Porque a gente só vê o lado de quando nós fomos abandonados, ou sentimos que fomos abandonados. Só que a gente nunca olha para quantas pessoas nós abandonamos, quantas coisas nós abandonamos, quantas ideias e projetos que a gente começou, nós abandonamos. Então, é ruim quando nós somos abandonados e é bom quando nós abandonamos. Então, o abandono é bom ou é ruim? Ele nem é bom, nem é ruim. Ele é. Vocês vão perceber que cada vez mais a gente vai trazer essa relatividade. Porque depende do ponto de onde nós estamos, a gente percebe uma coisa como boa ou ruim. Ela nem é boa e nem é ruim. Para que a gente saia do campo do julgamento, a gente precisa se colocar nessa percepção. Senão a gente sempre vai ser o julgador, o dono da verdade. E aí, se você tem isso como uma perspectiva diferente, você vai perceber que cada caso é um caso, cada ser e cada momento é único. Uma das coisas que a gente precisa compreender é que eu não estou falando de abandonar pessoas. Às vezes, a gente abandonou pessoas e a gente não é um monstro por causa disso. Quando você foi num lugar e você estava conversando com uma pessoa e depois conversou com outra pessoa e depois conversou com outra pessoa e aí você escolheu alguém para se relacionar, você abandonou aquelas outras pessoas. E aí, então o abandono é ruim? Tudo vai depender do que você traz dentro do seu coração. Se você não tiver a impecabilidade da palavra, e a palavra é sobre o que você fala, só que você tem que falar de acordo com aquilo que você sente no seu coração. O problema é que a gente fala qualquer coisa a qualquer tempo, se compromete com qualquer um, fala que ama todo mundo, fala que vai para os projetos e que vai encabeçar aquilo e depois abandona tudo isso. A questão principal é o que você pode e deve abandonar e o que você não pode e não deve. Por que você não pode e não deve? Porque a sua palavra tem que valer alguma bosta. Se a sua palavra não vale nada, você não está abandonando o outro. Você está abandonando a você quando fala uma coisa sem ter olhado para dentro e se comprometido de verdade com você, com aquilo que você iria dizer, ou fazer, ou falar. Porque o que você diz precisa ter algum valor para você. Porque senão você passa a ser o quê? Você abandona a si mesmo. E aí, sobre esse abandono, não tem o que fazer, a sua vida vai ser um caos. Toda vez que você abandona a si mesmo, você vai abandonar o outro. Por quê? Porque você vai se comprometer com a sua palavra e não vai cumprir. E aí você vai ser o quê? Uma mentira. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a gente precisa abandonar ideias. E abandonar ideias é algo bom. Se você tem uma ideia fixa, travada, e aquilo não lhe serve mais, ou nunca lhe serviu de verdade, você precisa abandonar essa ideia. E aí o abandono é algo positivo. Então, qual é a vida que você quer para você? Você precisa olhar para o seu coração, não para a sua cabeça. A espiritualidade, ela fala no seu coração. A sua espiritualidade, ela não fala na sua mente. Ela fala no seu mental superior que habita o seu coração, não no seu mental racional. Se você não olhar para a sua espiritualidade que fala no seu mental superior que habita o seu coração, você vai ser influenciado e manipulado pelo seu mental racional. E aí você vai falar pelo seu mental racional e não pelo seu coração, pelo seu mental superior. E aí você vai se comprometer com pessoas e abandonar todas elas no meio do caminho. Então, qual é o seu porquê do coração? E aí haja a partir disso e não abandone a si mesmo, dizendo sim para o outro quando você quer dizer não, assumindo um projeto que no fundo você sabe que vai abandonar lá na frente, sendo do oba-oba, que quer ser o legalzinho com todo mundo e acaba não sendo legal com ninguém, muito menos com você ou com as pessoas que realmente você não deveria abandonar. Não perca a impecabilidade da palavra. Se a sua palavra não é impecável,
ela não vale nada. Mas essa impecabilidade, ela tem a ver com o seu sentir do coração. Então, pare de se comprometer antes de refletir de verdade o que você quer. E aí, quando você se comprometer, você se comprometeu com o seu mental superior. E quando você se comprometeu com o seu mental superior, você se compromete com a sua espiritualidade, com a sua essência. Com a sua essência. Não com a espiritualidade externa que fala na sua cabeça, racional, e sim com aquela que canta no seu coração, na sua mente superior. Porque isso determina se você é influenciado espiritualmente ou não. O problema é que você não para refletir e tomar suas decisões pautadas no seu coração. Aí você se abandona. Quando você se abandona, você abandona tudo e todos. Você já abandonou você, abandonou a sua espiritualidade, abandonou as suas essências. O que eu quero que você pare para observar é que abandono nem é bom nem é ruim. Numa camada mais superficial, numa camada mais profunda, se abandonar na sua essência é abandonar tudo. Você vai fazer isso com os outros quando você abandona a si mesmo. Não espere nada diferente do outro se você faz isso também. E mesmo que você não faça, não espere isso do outro. A palavra das pessoas não está valendo nada. Por quê? Porque elas são sacanas? Não, porque elas não entenderam que é preciso entrar em contato com a sua essência e se comprometer com a sua essência. Não é com a espiritualidade, é com você. Porque a hora que você se compromete com a sua essência, você está se comprometendo com a sua espiritualidade que fala ao seu coração. Porque essa escolheu, ela não é que ela é outra coisa, elas são fatias de você mesmo. Quando você só se compromete com a sua razão, você vai ser manipulado espiritualmente. Quando você se compromete só com sua visceralidade, você vai ser manipulado pelo visceral. Agora, quando você se compromete com o seu coração, você vai dar a sua palavra de acordo com o seu coração. E aí você vai fazer todos os enfrentamentos, não porque você vai enfrentar um mundo, mas porque você está comprometido com você. E aí você deixa de ser uma mentira. Você passa a ser a expressão da verdade. E aí você vai abandonar tudo que não faz sentido para a expressão da sua verdade. E aí o abandono não é ruim, é o que a gente chama de soltar. Então abandone as ideias que não servem ao seu coração, à sua essência, não à sua mente racional. Para isso você vai ter que sair do externo, ir para dentro e ser profundamente sincero com você. E não conveniente a si e ao outro, mas sincero. E aí você não vai mais abandonar, porque você se comprometeu. Então o abandono é bom ou é ruim? Depende. Abandonar ideias é bom. Abandonar pessoas? Não. Mas você precisa aprender a abandonar a ideia de que o passado deveria ter sido diferente. E aí você não abandona as pessoas, ou você fica bravo porque foi abandonado, porque aqui você fica criando uma ideia de que ele deveria ter feito diferente. Abandona isso. Abandona essa ideia de que tinha que ser diferente. Passa a olhar para o fato. Então eu vou trazer aqui para a área de relacionamento, que essa é a mais. Uma pessoa deu todos os sinais de que ela era confusa, mas ela disse para você que ela não era. Fato é que ela era. Ela mostrou para você. Ela traía todas as ex-namoradas, e por que você achou que ele não ia trair você? Abandone esta ideia. Abandone ideias mentirosas dentro de você e olhe para fatos, porque o que as pessoas falam não é o que elas fazem. O que elas fazem é o que ela materializa. Ela tem 1000 justificativas. São só justificativas. Fato é, eu te amo e eu faço tudo isso por você porque eu te amo. Só que ela te bate, ela é violenta com você. Fato é que ela é violenta com você porque ela não te ama. Ela acredita que te possui, não é amor. O contrário também. Então olha para os fatos e entende qual é a verdade de cada um. Entende qual é a sua verdade. Ah, eu quero fazer, mas não faz. Fato é que não faz. Então, qual é a sua verdade? Qual é a razão pela qual você vai se comprometer com a sua essência para não abandonar mais a sua essência? E aí, fazer o que tem que ser feito e abandonar aquilo que não serve à sua essência. E aí, o abandono é bom. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Você tem um projeto.
Esse projeto é do seu coração? Abandone tudo que não leva ao projeto do seu coração. Abandone a ideia de que vai ser fácil. Abandone a ideia de que vai cair do céu. Abandone a ideia de que o outro falou que vai te ajudar. Ele não ajuda nem a si próprio, ele não vai te ajudar. Abandone a ideia de que alguém tem que fazer para você. Se o projeto é seu, quem tem que fazer é você. Se está alinhado com a sua essência, abandone tudo que está desalinhado com a sua essência. Então, abandono é bom ou ruim? Depende. Eu não estou falando para você abandonar o seu filho. De jeito nenhum. Nem seus pais, nem ninguém. Mas se você teve um filho, assuma, você não quis. Ah, mas não estava alinhado com o meu coração. Pensasse antes de fazer. Assuma as responsabilidades e abandone a ideia. Fato é, você tem um filho. Ah, mas não sei, será que vai acontecer? Para de abandona essa ideia do e se. Aí, o abandono é positivo. Porque a hora que você é abandonado, você fica preso a uma ideia. Devia ter sido diferente. Eu não me conformo que não foi do jeito que eu queria. Então, isso é o abandonar, é soltar aquilo que não lhe cabe. Mas quando se comprometer, se comprometa de coração. Se você levar a espiritualidade a sério, a espiritualidade vai te levar a sério. Se você levar a espiritualidade na brincadeira, a espiritualidade não vai te levar a sério. Se você levar a vida a sério, a vida vai te levar a sério. E eu não estou falando para você não rir, com leveza, mas a sério. Se você levar a vida na brincadeira, a vida vai te levar na brincadeira. Simples assim. Eu não estou falando para não rir, para não brincar, para não fazer com leveza. É na intenção da sua essência, do seu coração. A espiritualidade vai se comprometer com você se você não se comprometer com ela. Ah, depois qualquer coisa eu largo. Ah, depois não sei, eu vou indo até quando der. A espiritualidade vai com você até quando der. Tudo depende de como você leva o propósito do seu coração. Então, quais as batalhas que você vai escolher batalhar? E quais as você vai abandonar? Para isso, você precisa olhar para dentro. Não para sua cabeça, para o seu coração. Porque aí você vai ser uma pessoa de verdade que se compromete. Não importa como seja, não importa se vai ser difícil, não importa quanto custa. Não importa, eu vou fazer acontecer. E aí, nesse lugar do coração, não da razão, do mental superior, não do mental racional, que tudo mais lhe será acrescentado. Mas para isso você precisa ir para o seu casulo, sentir e refletir como você vai fazer tudo aquilo e falar, eu vou fazer, não importa como. Mas tem que ser de acordo com o seu sentir. Eu vejo muita gente dizendo que quer ser terapeuta, mas quando eu pergunto, eu quero trabalhar nessa missão, mas ela abandona tudo por causa de alguém, por causa de uma diversão ou por causa dos filhos. Poxa, Andresa, mas filho é mais importante para a missão. Fala isso para a espiritualidade, não para mim. Ela vai tratar você da mesma maneira. Uma coisa não é mais importante que a outra. Uma coisa é tão importante quanto a outra, se essa é a sua missão do seu coração. Se vira. Pô, mas eu tenho 2 filhos. Se vira, você não vai dar metade. Você vai dar 100% em tudo. É difícil. É a missão. A minha missão não é a que você decidiu. Mas se a sua palavra não vale nada, a espiritualidade está esperando você ajustar isso. A impecabilidade da sua palavra precisa valer alguma coisa. Quando você entende isso, todo o seu sistema se transforma. Tudo muda dentro de você. Tudo. Mas você precisa ser absolutamente sincero com você. Porque não adianta querer. E aí sim você começa a trabalhar num projeto real. Que não é fácil. Simplesmente não é fácil. Mas só vai dar certo quando desistir não for uma opção. E isso só vai acontecer quando você olhar de verdade para dentro de você e tomar as suas decisões pautadas nisso. Não aqui, mas aqui. E aí você precisa se recolher e na hora que você decidir, ir com todas as forças. Então, quando eu falo de abandonar, abandono é bom ou é ruim? Depende. Depende se ele está vindo de qual lugar. Mas pensa, tudo que você tem na sua vida é de acordo com como você se coloca na vida. Se você não leva a espiritualidade a sério, ela não te leva a sério. Se o que você fala não vale nada, ela não leva a sério o que você fala. Não tem vibração, nem alcança. E tudo que você abandona, sendo do seu coração, vai corroer a sua alma. Tudo que é do seu coração e você abandona porque é difícil, corrói, dói, esvazia. Mas é difícil. Faz o difícil ficar fácil. Como? Se distanciar. Abandona o que não faz sentido para o seu propósito do coração.
do seu coração. Faz do difícil ficar mais fácil, não necessariamente fácil. Se afasta daquilo que não é seu. Se afasta da fofoquinha, se afasta de resolver o problema do outro que não é seu. Não é abandona, é não se consome com aquela batalha que não é sua. Trabalha nas suas e não desiste, não abandona a si mesmo. Então, eu acho que vem nesse lugar de reflexão. Quando você foi abandonado, foi ruim, mas percebe também que você já abandonou muitas pessoas, muitas no meio do caminho. Você também já mentiu, você também já falou que gostava e já abandonou. Então, para de se fazer de santo, de coitado, abandone esta ideia também. E entenda que a gente só está colhendo o que plantou. Simples assim. E aí vai em todas as fatias da sua vida. Financeira, emocional, relacionamento afetivo íntimo, família, amigos, trabalho, dinheiro, projetos, propósitos espirituais. Ou você se compromete com a espiritualidade ou não. Teresa, como é que é essa história de torne o difícil fácil? Vou trazer para a vida real uma coisa simples. Tá fazendo dieta? Não tenha chocolate na prateleira, né? Porra, vai ser difícil, já é difícil essa merda. Arranca todas aquelas coisas de lá. Torne o difícil mais fácil. Não consegue falar não pra mãe? Dá uma distanciada da mãe, não precisa ligar. Todo dia liga pra... Todo dia. Ai, não consigo. Minha mãe reclama. Mas você liga todo dia pra ela. Cresce. Se já tá difícil, torna o difícil fácil. Tire a sua mente daquilo. Eu não consigo parar de pensar. Vai ler um livro. Ai, mas é difícil. Faz até ficar fácil. Torne o difícil fácil. Só que não. A gente quer parar de beber indo pro bar. Porra, é foda. Vai pro cinema. Come pipoca. Entendeu? Sai com as crianças pra chupar sorvete. Mas, pô, vai com os amigos no bar. É disso que eu tô falando. Pra tudo. Pra tudo. Se todo mundo só reclama, o que você vai fazer lá? Se você ainda não consegue... Se todo mundo te manipula, pô, sai um pouquinho de perto. Torna o difícil mais fácil. Ah, é tão difícil pra eu dormir. Faz meditação à noite, não fica vendo filme. Torna o difícil mais fácil. Entra em processo de relaxamento. Toma chá, banho quente. Sei lá, torna o difícil mais fácil. Assim, gente falando disso, eu não tenho sem fim aí. Só fala dessa porcaria agora. Torna o difícil mais fácil. Para não abandonar o que você de verdade diz que quer. Então, quando a gente fala de abandono, a gente está falando de um mundaréu de coisas. E é você quem vai ter que ver o que você precisa, hábitos que você precisa abandonar, ideias de que o passado deveria ser diferente. Abandona essa ideia. Ideia de que o mundo deveria ser diferente. Abandona essa ideia. Esquece isso. Faz o seu melhor. O mundo é como é. Fato é que o mundo é assim. Ah, mas deveria. Mas não é. Fato é que se você gastar todo o seu dinheiro, você vai ficar sem. Fato. Fato é que se você gastar dinheiro com bebida, não vai sobrar para outra coisa. Fato. Fato é que quando eu bebia, eu gastava vários dinheiros com balada, com bebida, com amigos, com saída. E fato é que quando eu parei de gastar com isso, sobrou. Olha, que impressionante, que incrível. Impressionante, né? É só fazer a conta. É matemática, não é espiritualidade. A gente precisa se comprometer com o nosso desenvolvimento. E se comprometer com o nosso desenvolvimento espiritual, se comprometer com a nossa inteligência, com a nossa consciência. Como é que eu vou fazer isso? Aí é outra coisa. Aí você vai fazer um planejamento. E aí você vai lidar com os desafios, porque é foda. Dependência é foda. Dependência emocional é uma confusão. Todas as dependências são difíceis. E todo mundo é dependente. Ou a gente entra num grupo para trabalhar isso, tipo o seu A emocional, e vai ser sempre difícil, e vai ser sempre chato. Até que se torne mais fácil, até que você torne o difícil mais fácil. E aí começa a ficar fácil. Nossa, mas é tão difícil, agora ficou fácil. Quem sabe daqui a uns bons anos isso se torne fácil. Mas depende do tamanho do seu querer, do seu coração, para o projeto que você escolheu fazer. Mas só você pode responder isso para você, porque ele está no seu coração. No meu está o meu. A minha palavra vale muito, porque eu já entendi que só a verdade vos libertará. Essa é a minha verdade. E ela me traz potência, certo? Espero que tenha trazido bastante compreensão, bastante reflexão, bastante movimento interno em vocês, para vocês olharem. Faz uma listinha. Quantas coisas vocês abandonaram pelo meio do caminho? Foi vocês que abandonaram. Se fizer sentido para vocês, retomem. Se não fizer sentido, não retome. Veja quantas batalhas você batalha que não é sua. Veja quantas coisas vocês se comprometeram que vocês não cumpriram. Vocês se comprometeram porque vocês queriam de verdade? Se não, abandona a ideia. Se sim, retoma. Se for possível, retoma. Tem casamentos que já foram. Você falou sim lá no altar. Não sabia nem se queria direito. Pra que foi falar essa merda? Pra que vale essa palavra? Ah, eu não quero ser sozinha. Então, se isso é do seu coração, lide com as dificuldades do relacionamento. Não abandone. Lide.
Ah, mas vai querer casar com um cara que te bate? Ah, mas ele batia nas outras e ele não vai bater. Ah, para! Ah, ele traiu as outras. Inclusive, quando eu saí com ele, aí ele tava namorando com outra. Mas comigo ele não vai fazer isso. Fato e justificativa. A gente precisa ser mais inteligente. Por que você é especial? Ele traiu todas as outras, você não? Ah, você tá se achando, orgulho. Olha pra real, a real é essa, cara. Veja quais batalhas você quer batalhar. É isso, gente. Espero que tenha gerado muita vida em vocês e até a próxima.